Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo? Como é que vocês estão? Gente, então hoje, para a aula ao vivo de cálculo, né, o que é que eu preparei? Preparei uma lista de exercícios e como vocês já devem saber, né, a apostila de cálculo aborda diversos temas. Começa revisando basicamente a ideia de funções, depois vai para a parte de limites, depois vai para a parte de derivadas e encerra com as integrais. Qual que basicamente seria ali a diferença para o cálculo, para métodos quantitativos matemáticos? É que agora na parte do cálculo a gente vê um pouquinho mais aprofundado sobre a ideia de derivada e sobre as integrais, também a parte de limites, mas vou focar aqui na aula em derivadas e integrais porque é onde gera um pouco mais de dúvidas, tá certo? Então eu peguei aqui 15 exercícios de derivada, 12 exercícios de integrais, passando por integrais simples, integrais com limites de integração, por substituição, por partes e as trigonométricas, tudo bem? Então acompanha aqui comigo aqui na minha tela, vou estar fazendo com vocês alguns desses exercícios e aí depois disso, se tiver alguma dúvida, me encaminhe um e-mail ou tente entrar em contato comigo. Vamos lá então. Bem, aqui vocês podem estar enxergando, né, a minha tela. Eu vou começar com um exercício bem tranquilo da parte de derivada. Do que fala esse exercício aqui? É a derivada por regra do tombo ou regra da cadeia. O que seria a derivada por regra do tombo ou da cadeia? Vamos prestar muita atenção. Sempre quando você tiver uma função polinomial, e o que é uma função polinomial? É aquela função que está elevada a um expoente. Por exemplo, você tem funções exponenciais, funções logarítmicas, funções trigonométricas e as funções polinomiais, que são do tipo x elevado à terceira, x elevado a menos meio. Quando você eleva a um expoente, não tem uma função trigonométrica, um seno, cosseno, tangente, não tem um ln, um log, e não tem uma exponencial. Então, nesse caso, é uma função polinomial. E a derivada desse tipo de função polinomial é chamada de regra do tombo ou regra do expoente. Como que ela funciona? Você vai ter, por exemplo, x elevado a n. Pega esse expoente, esse número do expoente, o n, tomba ele para frente. Quando ele tombar para frente, ele cai multiplicando a base. Quando ele tombou para frente, tem que perder uma unidade o expoente, necessariamente uma unidade. Então presta muita atenção quando for um expoente negativo, porque um expoente negativo, quando ele perde uma unidade, ele fica mais negativo ainda, diferente do expoente positivo, tá certo? Lembrando também que se for um expoente negativo, quando ele cai para frente multiplicando, ele carrega o sinal junto com ele. Então, por exemplo, a derivada x elevado a menos 10. Menos 10 vai cair para frente multiplicando. Então fica menos 10x elevado a menos 11, porque menos 10 com menos 1 é menos 11. E aí vem uma outra jogada. Olha sempre na base qual é o sinal que está na frente. Porque se esse expoente é negativo, ele tomba e já tem um menos lá na frente, menos com menos vai dar mais. Então tem essas sutilezas. Maravilha?
Vamos lá então, olha. Aqui o primeiro exercício, né, exercício introdutório para dar aquela aquecida. Eu tenho a função f de x igual x elevado a nona menos x elevado a menos 3 mais 5x elevado a menos 2. Qual é a derivada? Vamos lá. Primeiramente, a notação de derivada, ela é assim, ó, um d dx, d dx, e aqui na frente eu coloco a minha função. Isso aqui é aquela notação bonita, robusta, né? Você pegou, aplicou o operador de derivada, o operador diferencial. E eu coloquei em vermelho porque não é um d vezes f dividido por d vezes x. A máquina derivada, o objeto derivada é d dx. Se eu estou derivando em relação a x. Se eu estivesse derivando em relação a j, seria d dj. Tá certo? E aí a função vem na frente. Presta também muita atenção, porque nesse caso aqui, né, quando você está derivando em relação a x, o que não for depender de x é visto como uma constante, e a derivada de uma constante sempre é igual a zero. Além disso, você também pode simbolizar a derivada como um linha. Aparece esse apóstrofo aí em cima. Esse linha é a derivada, então fica o f'. Tanto faz a notação. Para poder poupar um pouquinho de espaço, vou usar o f', mas particularmente falando, eu acho muito mais bonito o d dx, né? Mais matematicamente falando, mais bonito. Então vamos lá, ó. A derivada desse cara aqui, ó, o f' de x. Como é que vai ser o esquema? O primeiro termo aqui, o que que a gente tem? X elevado a 9. Então 9 vai cair para frente, fica 9x elevado à oitava. Menos. Tá vendo que aqui agora é um x elevado a menos 3? Cai o menos 3 para frente, mas atenção que tinha um outro menos lá da própria função. Então vou colocar entre parênteses para não causar confusão. Vezes x elevado a menos 4. Mais, aí olha só, tem o mais 5 aqui, né? Tá multiplicando x elevado a menos 2. Esse x elevado a menos 2, o menos 2 vai tombar para frente e fica x elevado a menos 3. Vamos reescrever agora esse cara para a gente entender como é que fica a expressão final bonitinha. O f' de x então vai ser, ó, 9x elevado à oitava, até aí tá tudo bem. Só que agora eu tenho menos com outro menos com menos vai dar mais. Então fica 3x elevado a menos 4. E depois eu tenho mais 5 vezes menos 2. Isso aqui vai dar menos 10. X elevado a menos 3, tá certo? Se porventura aqui eu deixei passar algum sinal, me desculpem. Mas ficou aqui então menos 3 caiu para frente, vai dar mais x elevado a menos 4, menos 2 vai dar menos 10, x elevado a menos 3. Essa aqui é a derivada desse termo. Vamos aqui agora a um outro exemplo. Aqui é o exemplo mais básico, mais tranquilo, sobre a função exponencial. A função exponencial, a derivada dela é ela mesma. Ou seja, qual é a derivada do nosso f' de y? É e elevado a y. Pronto, acabou. É só isso. Sempre que você tiver uma exponencial elevando a variável, mas eu não estou falando de x ao quadrado, de raiz de x, apenas x, apenas y, apenas z. E elevado apenas a letra é ela mesma. E vocês vão entender aqui em outros exemplos que isso aqui nada mais é do que a regra da cadeia. E eu vou explicar mais pra frente o porquê, tá? A gente vai chegar de novo aqui nesse tópico. Quando for um e elevado a x ao quadrado, você vai ver que a derivada de e elevado a x ao quadrado é 2x e elevado a x ao quadrado. Mais pra frente a gente vai chegar lá. Então aqui eu tenho um outro caso. Eu tenho agora a derivada da função ln. Bem, como é que funciona a função ln, né? A derivada desse cara aqui tem uma fórmula padrão para ela, né? Tem uma receitinha de bolo, vamos assim dizer. Quando você tem, por exemplo, um ln de um número a, e eu vou pegar esse ln aqui, ó, e eu vou diferenciar ele, eu vou derivar ele em relação a x. Como é que fica escrito isso aqui? Sempre é assim, 1 dividido pelo termo do ln, no caso a, tá? 1 dividido por esse termo, vezes a derivada desse argumento do ln em relação a x. Só isso. Acompanha aqui comigo. G de x, o g' de x, que no caso é a derivada, é 1 sobre o argumento. O argumento é x elevado à quinta. Então eu vou ter 1 sobre x elevado à quinta, vezes a derivada desse argumento em relação a x. X elevado à quinta. Qual é a derivada de x elevado à quinta?
é 5x elevado à quarta. Então você tem aqui 5x elevado à quarta. Você pode simplificar. O 5 é um número, eu vou já deixar ele aqui para o lado de fora. X à quarta em cima e x à quinta embaixo, né? Você vai ter os expoentes de x. O 4 com em cima corta com 5 embaixo, vai sobrar um expoente número 1 embaixo. É a mesma coisa que ficar 1 sobre x elevado à primeira. Só que o expoente 1 você não tem que colocar, fica só 1 sobre x, tá certo? Ou também, se você preferir, 5 sobre x, ou se você também preferir jogar, né, a sua variável para cima, lembra que ela tem que inverter de sinal o seu expoente, 5x elevado a menos 1, tá? Isso aqui, ó, isso aqui e isso aqui são 3 formas de representar a mesma resposta, tá bom? Vamos agora aqui ao exercício 4. Bem, pessoal, aqui agora já começa a entrar uma mistura aqui das coisas, tá? Aqui eu já estou falando de uma regra da cadeia. Bem, na verdade, aqui eu vou falar sem regra da cadeia, eu vou falar só de derivadas trigonométricas. O que é que você tem que o que é que você tem que lembrar de derivada trigonométrica? Olha para cá, ó. Tá vendo aqui na apostila de vocês de cálculo, na página 66, no começo, tem uma tabela. Derivada de seno é cosseno, de cosseno é menos seno. O que que isso significa? Vamos lá então, ó. É tudo cíclico. Se eu pegar a função seno de x e eu derivar essa função seno de x, eu vou ter o cosseno de x. Se eu derivar o cosseno de x, eu tenho menos seno de x. Tá vendo, ó? É exatamente aqui, ó. Do cosseno vai dar menos seno de x. Derivei agora menos seno de x, eu vou obter menos cosseno de x. E derivando de novo, eu volto para o seno de x. Significa, olha que coisa mais interessante, se eu pegar a minha função de partida e eu derivar ela 2 vezes, derivei uma, 2. Eu vou ter a mesma função a menos de um sinal. Ela vai estar só aqui com sinal negativo. E se eu derivar agora a mesma função 4 vezes, ou seja, 1, 2, 3, 4, eu retorno para ela íntegra, normal, sem mudança de sinal nenhum. É um ciclo. Então sempre atente-se a esses detalhes de ciclo, beleza? Aqui é uma função ln, só que aqui agora, eu falei por regra da cadeia, mas não vamos entrar agora nesse mérito, ainda não. É só uma derivada de ln comum. Lembra como é que funciona a derivada do ln, né? É 1 sobre o argumento. Então aqui eu tenho 1 sobre o argumento, que nada mais é do que 1 sobre o cosseno de x, tá? Porque o argumento do ln é o cosseno de x, vezes a derivada deste argumento em relação a x, ó. E a derivada do cosseno é menos seno. Então eu venho aqui agora, coloco menos seno de x. Se não fosse esse menos, qual é a identidade trigonométrica de seno dividido por cosseno? Seno dividido por cosseno é tangente. Então aqui você teria menos tangente de x. Eu tenho que lembrar que seno dividido por cosseno vai dar tangente? Não, não tenho que lembrar. Eu estou colocando aqui a mais para você só fazer de uma forma diferente, mais sofisticada. O que você tem que lembrar é do sinal. A resposta certa seria menos seno dividido por cosseno. Ou, se você preferir, menos a tangente, tá? Vamos aqui agora a um outro caso, que esse aqui é o mais chato, na minha opinião, aonde a maioria de vocês, né, costuma, às vezes, errar, e eu mesmo também erro, que é trabalhar com as raízes. Vejam só com bastante cautela. Quando você tem raiz benésima de um x elevado a a, isso aqui é a mesma coisa que dizer que isso aqui é a dividido por b no expoente. Ou seja, raiz benésima de x elevado a a é a mesma coisa que x elevado a a dividido por b. Fechou? Então, sempre que tiver uma raiz, para você derivar ou futuramente integrar, nesses casos, você tem que transformar em expoente. Não dá para derivar uma raiz. Transforma em expoente. Mas o expoente vai dar uma fração? Tem que trabalhar com fração. Daí depois fica a teu critério. Eu faço geralmente de um jeito peculiar lá, você também pode trabalhar com o MMC.
Então aqui o que eu vou fazer? Ó, eu tenho raiz cúbica de x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 2 dividido por 3. X elevado a 2/3. Eu não estou derivando aqui, tá? Só estou reescrevendo. E eu sei que quando eu for derivar, o 2/3 vai ter que cair para frente. Isso aqui vai ter que perder uma unidade. Vamos já fazer aqui no cantinho. Quanto que é 2/3 menos 1? Olha só. 2/3 menos 1. Você pode fazer MMC. Fica à vontade. Eu gosto de pensar assim. Quando são números que são pequenos, eu costumo transformar os números para deixar todos eles com a mesma base na parte de baixo, no denominador. Então observa, para eu poder fazer uma subtração aqui de dois valores, eu tenho 2/3 menos 1. Tem que aparecer um 3 embaixo do 1. Para aparecer um 3 ali embaixo, o que eu tenho que fazer? Somente se eu multiplicar o número 1 negativo em cima e embaixo por 3. Quando você pega um termo matemático, um número, um objeto matemático, e multiplica ele em cima e embaixo por um outro objeto igual, você não altera ele. Se eu pegar o número 1 e multiplicar em cima e embaixo por 10, não vai dar 10 dividido por 10? Que é a mesma coisa do que 1. Não altera. Isso vale para qualquer identidade. Pega o número 5, multiplica em cima e embaixo por 5. 5 vezes 5 dá 25, dividido por 5, que vai dar 5 de novo. Então você não altera. O que eu vou fazer aqui agora então? Ó, eu vou multiplicar esse menos 1 em cima e embaixo por 3. Estou multiplicando apenas o menos 1 e não todo o nosso termo. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que 2/3 menos 3 dividido por 3. Agora a base está em comum. A base aqui vale 3. Quanto que é 2 menos 3? 2 menos 3 é menos 1. Então você sabe já de cara que 2/3 menos 1 vai dar menos 1/3. Para derivar agora, já vai ficar bem tranquilo. Qual é essa derivada? O expoente que é 2/3 tomba para frente. Tombou o expoente que é 2/3, que multiplica agora x elevado a menos 1/3. Acabou. Qual é então a maracutaia que você tem que fazer aqui agora? Pega o termo que está em raiz, transforma em expoente. Primeiro ponto, ainda você não derivou. Depois, trabalha com essa fração. Você sabe que na hora que você for derivar vai ter que perder uma unidade. Puxa no cantinho e faz, ó, aquele termo fracionário que está no seu expoente menos 1. Aí é fácil, é só jogar agora esse expoente, tombou ele para frente e o expoente com menos uma unidade. Zerou aí. Você pode reescrever isso aqui? Pode, né? Cada um faz como achar mais fácil. Professor, como é que eu escreveria isso aqui agora? Veja só, x elevado a menos 1/3, se eu pegar esse x com o expoente negativo e eu jogar ele para baixo da minha fração, ele vai com o expoente positivo. Então eu tenho 2/3 que multiplica 1 sobre x elevado a 1/3. Poderia fazer assim. Bem como também poderia transformar esse 1/3 em uma raiz cúbica de x elevado à primeira, que é a raiz cúbica de x. Então uma terceira forma de você reescrever essa mesma resposta seria 2/3 que multiplica 1 sobre raiz cúbica de x. Aí fica o seu critério, tá bom? Vamos aqui agora a uma regra do produto, tá? Essa regra aqui, bem bacana, bem simples também. O que seria a regra do produto? Vou fazer aqui embaixo para vocês recordarem. Eu tenho o seguinte, ó, uma função f de x que multiplica uma função g de x. E tudo isso aqui é igual a uma função h de x, tá? Eu quero encontrar o h', a derivada da função h. Como aqui é o produto de duas funções, é sempre assim, ó. Imagina que é como se fosse um videogame, você tem dois filhos. Não dá para os dois jogarem no mesmo controle só. Pense que só tem um controle, é claro. Então, ora, um joga, o outro assiste, enquanto depois o que assistiu joga, o outro vai ficar assistindo. A regra do produto é a mesma coisa. Enquanto um você deriva, o outro você vai estar só multiplicando, sem fazer nada, e depois o que você derivou mantém constante, multiplica a derivada do outro que estava constante. Como é que fica então aqui, né, a nossa derivada? Eu vou fazer na ordem da esquerda para a direita. Vai ser f' de x que multiplica o g de x mais o f de x que multiplica o g' de x. Na regra do produto, tanto faz a ordem. Atenção nisso.
tanto faz a ordem. Porque aqui é comutativo, você está somando. Na regra do quociente, que é da razão, da divisão, a ordem vai fazer muita diferença. Pois bem, quando que eu sei que eu tenho que usar a regra do produto? Isso é uma grande dúvida. Veja só, se eu tivesse a função x elevado à quinta vezes x elevado à segunda, eu preciso usar a regra do produto? Não preciso. Por quê? Porque x elevado à quinta vezes x elevado à segunda, a base é igual, eu junto, somo os dois expoentes, 5 mais 2 vai dar 7. É a mesma coisa que x elevado à sétima, a derivada de x elevado à sétima é 7x elevado à sexta. Aí você fala assim, mas beleza, então quando que eu vou usar? Quando for o produto de duas funções de naturezas diferentes. E o que são naturezas diferentes? Exponencial, logarítmica, trigonométrica, polinomial. Então, se eu tenho x elevado à nona vezes uma exponencial, logaritmo de 10, logaritmo de x elevado à quinta vezes x elevado à quinta. Não importa o argumento, é um ln vezes uma função polinomial. Seno de x que multiplica a exponencial, trigonométrica com exponencial. Quando for um produto de naturezas distintas, aí você vai usar a regra do produto. Agora, se é de mesma natureza, daí já não precisa. Isso vale também, por exemplo, né? Quando você tem, por exemplo, duas trigonométricas. Pensa assim, né? Eu tenho seno de x vezes seno de x. Isso você pode juntar em um seno de x ao quadrado e faz ali uma regra bonitinha, simples do tombo, tranquilo. Agora, se for um seno de x vezes um cosseno de x, embora seja trigonométrica, a natureza ela é diferente. Um é seno, o outro é cosseno. Aí já não funciona. Então, o resumo, tá? Tem que ser ali de mesma base, de mesmo fundamento. Caso contrário, regra do produto. Tá certo? Aqui nesse exemplo, eu tenho uma raiz, que nada mais é do que uma função polinomial, vezes um ln. Vamos fazer bem passo a passo aqui, ó. Então vejam bem com muita atenção. Como é que vai ser o nosso f' de x? Vamos fazer com muita calma. A primeira coisa que eu vou fazer aqui em cima, de quebra, é reescrever a minha função trocando essa raiz. A raiz quinta de x ao cubo é a mesma coisa que que x elevado a 3 sobre 5. Fechou. Isso aqui que multiplica o ln, e quem que é o argumento do ln? Seno de x. Já se prepara que você vai ter que usar, ó, esse seno de x aqui que vai dar um cosseno à derivada dele. Continuando então, vamos trabalhar com esse termo aqui, gente, ó, com essa igualdade aqui da nossa função. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar que o f de x, que é o primeiro termo, é x elevado a 3 quintos, e a outra função que está nessa multiplicação é o ln. Mas espera aí, professor, ó, vamos pensar aqui o seguinte, eu tenho um seno dentro de ln. Tem regra de produto aí? Não tem. O argumento pode ser o que for, ele pertence ao ln, tá certo? Então vamos lá, derivada do primeiro termo, 3 sobre 5. X elevado a quanto? Aí você vem aqui no cantinho e você faz 3 sobre 5 menos 1. 3 sobre 5 menos 1 é a mesma coisa que 3 menos 5 sobre 5. Peguei o número 1, multipliquei em cima e embaixo por 5. E isso aqui é a mesma coisa que menos 2 sobre 5. Então fica 3 quintos, tá? 3 quintos, só um minutinho, fica 3 quintos de x elevado a menos 2 quintos. Vezes o segundo termo, vezes ln de seno de x. Acabou. Vamos agora fazer a segunda parte. Mantém o primeiro termo constante. X elevado a 3 quintos, que multiplica agora a derivada do ln. E a derivada do ln é 1 sobre o argumento do ln, que nada mais é do que seno de x, que vai agora multiplicar a derivada do argumento, a derivada de seno é cosseno. Pronto, fechou. Uma resposta grande? Sim. Daria para colocar alguma coisa em evidência, simplificar?
fica ao seu critério, né? Se você quer dificultar mesmo, você pode colocar algum x aqui em evidência, você pode juntar esse cosseno com um seno e chamar de cotangente, fica como você achar mais fácil. Mas essa aqui é a derivada pela regra do produto da minha função do exercício 6. Vamos aqui agora então para o exercício 7. E o exercício 7 também é uma regra do produto. Aqui agora estou juntando exponencial com polinomial com ln. Só que observa, aqui agora ó, eu deixei bem claro nesse exercício 7 o seguinte: a função exponencial e a polinomial, dentro desse parênteses, estão somando. Então é como se eles fossem pertencer a um conjunto que multiplica ao ln. Tá bom? Presta atenção nisso. Outra coisa importante, você está vendo que tem 1 sobre x elevado ao cubo? Dentro do argumento do ln, eu vou reescrever isso aqui, ó. Eu vou fazer assim, fica x elevado à sexta mais e elevado a x, que é o primeiro termo, não mexi em nada, só que agora vai ser ln de x elevado a menos 3. Eu peguei a nossa variável, joguei para o numerador da fração de dentro do ln, quando eu joguei para a parte de cima, o sinal do expoente troca, então embaixo é positivo, sobe negativo. Se porventura fosse negativo embaixo, subiria positivo em cima, é o oposto. Então vamos lá, o primeiro termo do nosso produto é o que está entre parênteses, vezes o ln. Vou fazer por partes, bem tranquilo, bem sussa. O y' de x, então, quem que vai ser? A derivada do primeiro termo. Então aqui eu tenho 6x elevado à quinta mais e elevado a x. Pronto, a derivada de x elevado a sexta, 6x elevado à quinta, mais e elevado a x, que é e elevado a x. Acabou. Vezes agora a derivada do ln. E a derivada do ln, vezes o ln em si, que é x elevado a menos 3. Agora eu vou aplicar a derivada do ln e vou manter o primeiro termo constante. Então agora eu tenho x elevado a sexta mais e elevado a x, que multiplica a derivada do ln. Sempre é 1 sobre o argumento, x elevado a menos 3, vezes a derivada desse argumento. O menos 3 vai tombar para frente, então tombou o menos 3, x elevado a menos 4. Porque menos 3 com menos 1 dá menos 4. Ficou todo esse termo. 6x elevado à quinta mais e elevado a x vezes o ln, primeira parte. Segunda parte, x elevado a sexta mais e elevado a x vezes a derivada do ln. 1 sobre o argumento do ln vezes a derivada do argumento. Cai o menos 3 vezes x elevado a menos 4. Desse jeito, tá filé, tá sussa. Vamos agora para a regra do quociente. A regra do quociente, pessoal, atenção que ela é diferente da regra do produto. Porque a ordem faz muita diferença. E, em geral, vai dar um termo muito grande, difícil de simplificar, em geral, tá bom? Quando você tiver um quociente, que nada mais é do que uma fração, ou melhor dizendo, uma razão de dois números, de duas funções, de dois termos, o termo de cima eu vou chamar de f de x. O termo de baixo eu vou chamar de g de x. E como é que fica então a regra do quociente? O g' de a vai ser igual, como a variável a, vou chamar de f de a, tá? E como essa função já se chama g, o termo de baixo, ao invés de ser um g, vou chamar de h. Então, lembrando, aqui o termo de baixo é a mesma coisa que a nossa função h de a, e o termo de cima é o nosso f de a. Como é que fica então a derivada, né, dessa razão, dessa fração? Derivada do cara de cima vezes, deixa eu tirar a função, derivada do cara de cima que multiplica o cara de baixo. Só que agora é menos o cara de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo, que é o h de a, elevado ao quadrado. Quando você faz a parte de baixo, você não tem que derivar. Só pegar o termo do denominador e elevar ele ao quadrado. O que eu quero que você preste bastante atenção aqui?
é que se você inverter a ordem, por que vai dar errado? Porque no começo, o que você tem? F' de A vezes H de A, e depois menos F de A vezes o H' de A. Se você inverter a ordem, vai mudar o resultado. Porque aqui depois, no começo, você vai ter um H' de A vezes F de A, menos F de A, menos F' de A vezes H de A. Se você inverter a ordem, dá um outro resultado. Por isso que a regra do quociente geralmente causa um pouquinho de dúvida. Tem que seguir exatamente nessa ordem. Vamos lá então, ó. O exercício 8. Como é que vai ser a nossa derivada? O G' de A. Derivada do termo de cima. O termo de cima é um termo só. Vou colocar entre parênteses, para ser mais fácil. Derivada de A elevado ao cubo, 3A elevado ao quadrado, mais a derivada de A elevado à quinta, 5A elevado à quarta. Fechou parênteses. Que multiplica o termo de baixo. Então aqui eu tenho A elevado ao quadrado mais 5. Show. Menos agora o F, que é o termo de cima, A elevado ao cubo mais A elevado à quinta, que multiplica o termo de baixo, só que a derivada do termo de baixo. Isso aqui é 2A. Por quê? A derivada de A ao quadrado é 2A, e a derivada de 5 é uma constante, vai embora. Então fica só 2A. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui dividido pelo termo de baixo elevado ao quadrado. A ao quadrado mais 5, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Posso deixar assim? Poderia. Vamos tentar simplificar? Vamos tentar, ó. Vou até colocar agora em laranja porque isso aqui é um passo a mais. O nosso G' de A vai ser assim. O que eu vou fazer? Vou fazer a distributiva. Vou fazer 3A ao quadrado vezes A ao quadrado. Isso aqui dá 3A elevado à quarta. 3A ao quadrado vezes 5. 3 vezes 5 é 15, então aqui eu tenho mais 15A ao quadrado. Depois, pegar aqui em vermelho. 5A ao quadrado vezes A ao quadrado. Perdão, 5A à quarta, né? Então aqui eu tenho 5A elevado à sexta. A elevado à quarta com A elevado ao quadrado vai dar um A elevado à sexta. E esse 5A elevado à quarta vezes 5 vai dar 25A elevado à quarta. O que é número você multiplica, o que é expoente é só somar os expoentes. Tá bom? Depois, o outro termo, vou fazer aqui em verde, ó. Menos A elevado ao cubo vezes 2A é menos 2A elevado à quarta. Menos A elevado à quinta vezes 2A, menos 2A elevado à sexta. E embaixo, vou deixar todo mundo junto. Não precisa abrir o polinômio de baixo, não tem necessidade, porque não vai dar para você simplificar. Então, vou manter A elevado ao quadrado mais 5, tudo isso elevado ao quadrado. Posso também simplificar. Vou juntar 3A à quarta com tudo que tem expoente elevado à quarta. 25A elevado à quarta menos 2A elevado à quarta. Resultado desse termo nada mais é do que 26A elevado à quarta. Vou juntar aqui agora o que está elevado ao quadrado. Só que ele está sozinho, ó. É apenas 15A elevado ao quadrado. Então eu coloco mais 15A elevado ao quadrado. Vou juntar agora com o que está elevado à sexta. 5A elevado à sexta menos 2A elevado à sexta. Então o que eu tenho aqui agora? 15 com menos 2. Opa, desculpa. 5 com menos 2, vou ter 3. Então isso aqui agora eu tenho mais 3A elevado à sexta. Tudo isso aqui dividido por A ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. Uma forma simplificada. Lembrando, 3A à quarta com menos 2A à quarta dá A à quarta, com 25A à quarta, 26. 15A ao quadrado está sozinho, mais 15A ao quadrado. 5A à sexta com menos 2A à sexta, 3A à sexta. Parte de baixo, mantém normal.
Tá certo? Regra do quociente é assim. Se você quiser simplificar, simplifica, senão não tem problema. Vamos aqui agora ao exercício 9, que é a regra da cadeia. O exercício 9, por que ele é bem bacana? A regra da cadeia é quando você tem um tipo de função, tá? Ou um termo elevado a outro termo que você pode derivar. Pensa assim, ó. Vamos pensar no exemplo 10, que vai ficar mais fácil, depois eu vou voltar para o exemplo 9. Tá vendo que eu tenho uma função trigonométrica no exemplo 10? Eu tenho assim, seno de x elevado a sexta. X elevado a sexta é um polinômio. A derivada de x elevado a sexta é 6x elevado a quinta. E a derivada do seno é cosseno. Então eu vou ter que juntar esses dois caras, porque está um dentro do outro. Na matemática isso aqui é chamado de função composta. Então aqui agora eu tenho uma outra função composta aqui, ó, no exercício 9. Eu tenho esse parênteses elevado a um expoente. Para quem olha só para o expoente, é como se você tivesse aqui dentro um ponto de interrogação elevado a 30, correto? Isso aqui, a derivada disso, é 30, que multiplica o ponto de interrogação elevado a 29. Beleza, isso foi o que a gente fez até agora. X elevado a 10 é 10x elevado a nona. Ponto de interrogação elevado a 30 é 30, ponto de interrogação elevado a 29. A pergunta agora é, e se eu puder ainda também diferenciar o pontinho de interrogação? Veja só, antes eu não precisava ter que fazer isso, porque era só x. E a derivada de x em relação a x dava 1, então não fazia diferença. Só que agora, isso eu posso derivar o que está dentro e dar um outro termo. Aí você usa a regra da cadeia. Por exemplo, aqui, ó, x elevado a quinta menos 3x. Se eu derivar isso aqui, vai dar 5x a quarta menos 3. Então tem uma outra coisa lá dentro que eu posso diferenciar ainda junto, fora o expoente. É nessas horas que você usa a regra da cadeia, tá bom? Vamos lá então, ó. Como é que fica a derivada aqui? O f' de x fica, a ordem tanto faz. Como é que eu, Arthur, prefiro fazer? Eu derivo o de dentro e multiplico pela derivada do de fora. Show, só isso. Então a derivada do de dentro, vou colocar até um parênteses para não causar confusão. 5x elevado à quarta menos 3, que a derivada de menos 3x é menos 3, que multiplica o termo de fora. Só que agora o termo de fora é encarado como tudo de dentro do parênteses. Eu vou derivar só o expoente. O termo de fora é como se não tivesse x elevado à quinta menos 3x. É como se fosse alguma coisa, esse é o termo de fora, elevado a 30. Qual é a derivada do termo de fora? 30, o termo de fora, x elevado a 29. Então você esquece agora que você diferenciou o termo de dentro. Diferenciou o termo de dentro, depois só o termo de fora. Só vai fazer assim, olha para um cara, olha para o outro. Então agora, como é que vai ser o esquema? Vai ser 30, que multiplica x elevado à quinta menos 3x elevado a 29. Pronto, acabou aí. Derivei o de dentro vezes a derivada do de fora. Para você conseguir entender, quem que é o cara de fora? Ó, é o pontinho de interrogação. É como se fosse a derivada do ponto de interrogação vezes a derivada do ponto de interrogação elevado a 30. Ora, você vai olhar para quem está dentro e deriva quem está dentro, multiplica pela coisa que está lá fora. Em alguns casos, o que está lá fora vai ser uma função trigonométrica, vai ser um expoente, uma exponencial. Cada exemplo vai ser uma forma diferente. Vamos pegar aqui, ó, o exemplo do exercício 10. O exemplo do exercício 10 eu tenho f' de x. Quem que é o nosso termo de dentro? X elevado à sexta. Então vamos trabalhar o seguinte, ó. Vamos só fazer uma pausa e presta muita atenção. E se eu tivesse a derivada de seno de x? A derivada de seno de x dá cosseno de x, correto? Esse é o termo de fora, é a função trigonométrica. Quem que é o termo de dentro? É o parênteses, quem está dentro do parênteses. Não é regra. Quem está dentro do parênteses é o termo de dentro. Geralmente fica mais fácil de você associar, tá? Mas não é sempre. Vamos lá então. A derivada, o f' de x,
A derivada do de dentro, 6x elevado à quinta, vezes a derivada do de fora. A derivada de seno é cosseno. Cosseno de x elevado à sexta. Quando você deriva o de fora, você esquece o cara de dentro, você só repete ele. Acabou aí o nosso exercício. A regra da cadeia sempre existiu, só que você nunca prestou atenção. Sabe por quê? Olha para a derivada de seno para cosseno. É uma regra da cadeia. Quem que é o nosso argumento de dentro? É o x. Qual é a derivada de x em relação a x? 1. E qual é a derivada de seno? Cosseno. E repete o argumento. 1 vezes cosseno de x, cosseno de x. Sempre existiu a regra da cadeia. Só que quando era a variável sozinha, você não tem que prestar atenção nela. Agora, se ela está elevada a um expoente, uma outra tipo de função exponencial, trigonométrica, seja o que for, aí você vai ter que olhar para ela e tratar como se fosse algo dentro, como se fosse uma boneca russa. Olha para o cara de dentro e depois para a casca de fora. E exponencial é o mesmo esquema. Olha só que coisa mais interessante aqui, ó. Quando você deriva a exponencial de e elevado a x, não vai dar e elevado a x? Também é uma regra da cadeia. A regra da cadeia da exponencial é, olha para mim, presta muita atenção, olha para o meu olho. É a derivada do expoente. Qual é a derivada do expoente? Olha só para ele. Aqui é x ao quadrado, qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Pega esse 2x e tomba ele. E aí depois deriva só a exponencial. E a derivada da exponencial é ela mesma. Então, o seu expoente é o termo de dentro, que é uma função polinomial. Qual é a derivada da função polinomial? 2x. Então fica assim, ó, acompanha aqui comigo. A derivada do y' de x fica 2x e elevado a x ao quadrado. Derivei o expoente, tombei para frente, vezes a própria exponencial, que a derivada da própria exponencial é ela mesma. Quer ver como é que isso aqui já existia? Derivada de e elevado a x. Qual é a derivada de x em relação a x? É 1, né? Então você tomba 1 para frente e repete a exponencial. 1 vezes e elevado a x é e elevado a x. A exponencial sempre esteve lá. O seu termo de dentro também, só que nunca você olhou para ele. Tá certo? Pessoal, então muito obrigado. Agora, na aula de revisão, eu vou estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre as integrais, tá? Não deixe de acompanhar, te vejo lá. Até breve.